Será que as ações do Banco do Brasil vão cair ainda mais? Será que elas podem chegar a R$16? Tem muito investidor fazendo essa pergunta agora, é por isso que a gente está gravando esse vídeo. Clica só nesse gráfico. Do último mês para cá, a ação despencou. O principal motivo foi o resultado que não agradou o mercado, deixou todos nervosos. E é por isso que nesse vídeo a gente vai te explicar sobre a situação, vai te revelar qual o problema real que está fazendo o Banco do Brasil cair mesmo, tendo passado já meses a divulgação do resultado. Segundo, quais são as expectativas do mercado para o futuro de Banco do Brasil. E terceiro e mais importante, nossa ideia aqui é abrir a caixa preta do Clube do Valor. É te provar com números se Banco do Brasil é um bom case para dividendos ou não, de acordo com estratégias que olham apenas para números. Então presta muita atenção no que a gente vai te mostrar nesse vídeo. Deixa o dedo no like. Felipe aqui vai guiar tudo isso. Boa, vamos lá, e já não é mais segredo para ninguém que as ações do Banco do Brasil são uma das mais consolidadas que a gente tem na nossa bolsa. Olhando o histórico recente dos últimos 10 anos, o aumento de receita mostrada por essa barra azul foi gigantesco, principalmente considerando o período pós-2021. Com isso, o lucro do banco acompanhou um crescimento também, que é essa barra verde do gráfico, o que naturalmente fez com que o dividendo do banco multiplicasse por mais de 4 vezes quando a gente olha um período entre 2016 até 2024. Não à toa, esse aqui é um dos ativos favoritos por vocês que nos acompanham aqui no canal, como é o caso do Augusto, do Fábio e do Lemuel ali. Até que a gente viu o resultado do primeiro trimestre desse ano, onde o lucro veio bem abaixo do esperado e num dia só as ações do banco chegaram a cair mais de 12%, passando de queridinha no mercado financeiro para o patinho feio, como comenta essa notícia ali do Estadão Investidor. E se você nos acompanha aqui no canal, você já deve ter visto por que isso aconteceu. A principal razão foi o peso que o agronegócio tem na carteira de crédito do Banco do Brasil. E quando esses investidores passam a não pagar no prazo o que eles devem para o banco, a inadimplência sobe pra caramba, o que afeta diretamente a receita do banco. Razão número 2 foi a nova regulação 4966 que o Conselho Monetário Nacional do Brasil soltou, onde eu te expliquei em detalhes ainda mais aprofundados num outro vídeo que eu também falei sobre o Banco do Brasil, que eu vou deixar aqui do lado para você acompanhar. Mas o fato é que o aumento das dívidas do estágio 3 afetaram demais a receita do Banco do Brasil no início desse ano, por causa dessa nova regulamentação. E a razão número 3, em geral, é que a inadimplência do banco vem crescendo pra caramba quando a gente olha o começo do ano de 2024 até aqui, onde o próprio agro saiu de uma inadimplência de 90 dias de cerca de 1% para mais de 3% nesse momento. E a inadimplência geral do banco já toca os 4% nesse momento. E essas aqui são um pouco das razões que explicam a gente ter visto uma queda forte, principalmente no dia em que o resultado do Banco do Brasil saiu. A ação chegou a cair 15% ali nos dias em torno do resultado. Agora, dali para frente, as ações continuaram caindo em um movimento que a gente vê continuando até hoje. Foram mais 12,9% de queda, pelo menos até o dia em que eu gravo esse vídeo aqui. E é justamente por isso que muita gente começa a se perguntar, poxa, ela já bateu R$21 de cotação, será que vai bater 20, 18, 17 reais? Porque em primeira vista isso aqui pode acontecer, basta essa tendência aqui continuar. Agora, vamos pensar um pouco mais racionalmente, vamos fazer conta para entender se isso é plausível ou não. E para isso, vamos olhar para as principais informações aqui do Banco do Brasil. Nos últimos 12 meses, mesmo considerando os dividendos, a gente vê uma queda de mais de 11%. O dividend yield atual está em cerca de 10,7%, e aqui já tem uma observação extremamente importante que a gente precisa fazer. O dividend yield de uma empresa, ele é calculado em porcentagem a partir da comparação do dividendo pago em reais, no caso do Banco do Brasil, dividido pelo preço da ação. Isso quer dizer que se uma empresa ela paga R$1 de dividendos, por exemplo, e ela tem um preço cotado na bolsa de R$10, o dividend yield dela vai ser de 10% automaticamente. Ora, agora vamos imaginar um outro cenário, onde essa mesma empresa continua pagando os mesmos R$1 de dividendos, só que agora a cotação dela não é mais de R$10, foi para R$5, ela caiu 50%. Isso significa que mesmo sem mudar a distribuição de dividendos dela, o dividend yield saiu de 10% para 50%. E aqui a gente já começa a entender por que o dividend yield do Banco do Brasil saiu para cerca de 8%, 7%, como ele estava há um tempo atrás, para mais de 10,5% nesse momento, justamente por causa da queda da cotação. E aí, beleza, se a gente olha para a performance de um período um pouco mais alongado, nos últimos 5 anos, a cotação do Banco do Brasil ainda tem uma valorização de 85%, considerando os dividendos, mesmo depois da queda. E aqui eu puxei o fato relevante que o Banco do Brasil soltou no começo desse ano e que ele costuma fazer sempre, divulgando já previamente todas as datas de anúncio e de pagamento dos dividendos do ano corrente. Aqui a gente tem duas separações que são relevantes. A primeira delas dizem respeito às datas de pagamento antecipado, onde ele faz isso uma vez a cada trimestre, que basicamente ele visa pagar um dividendo relativo já ao lucro do trimestre atual. Ou seja, ainda enquanto está acontecendo o primeiro trimestre do ano, ele já vai lá e paga um dividendo mesmo sem ter fechado esse período. É o que acontece aqui com o exemplo do primeiro tri de 2025. A data de anúncio desse dividendo foi no final de fevereiro e o pagamento já aconteceu no final de março, o que é diferente dessa segunda parte, que são os pagamentos complementares, onde depois de ter fechado o
resultado trimestral, o banco vai lá e faz mais um anúncio de dividendos referente ao mesmo trimestre, no caso do primeiro tri. A data do anúncio foi em 12 de maio e o pagamento foi em 12 de junho desse ano. Então, para cada trimestre, o banco tem um pagamento antecipado e um pagamento complementar, somando 8 pagamentos ao longo do ano nesse fluxo. Ora, no momento em que a gente está agora, já mais para a segunda metade de junho, ele já fez 4 pagamentos ao longo do ano. Falta o segundo semestre inteiro agora. E para a gente ter uma noção do que aconteceu no ano passado, em 2024, a gente pode voltar aqui um pouco no tempo e ver quanto foi em reais os fluxos de pagamentos do segundo semestre de 2024. E se a gente soma todos esses valores referente ao segundo trimestre, a gente vai ter algo parecido como R$ 1,30 de distribuição. E é claro que o cenário de 2024 é diferente do cenário de 2025, mas a gente consegue ter uma aproximação do que é que pode estar vindo pela frente de pagamento de dividendos nesse ano também. E aí, beleza, vamos imaginar agora que por causa do menor lucro que o banco teve, ele vai pagar no segundo semestre não R$ 1,30 por ação, mas ele vai pagar mais ou menos uns 90 centavos. Então, a gente estaria falando que, somados aos R$ 1,05 que ele já distribuiu em 2025, o banco pagaria ali para os seus acionistas algo próximo a R$ 1,95 no final do ano. Beleza, isso aqui seria a distribuição de dividendos. O que é que isso tem a ver, Felipe, com a cotação que vai cair ou não do Banco do Brasil? Ora, vamos imaginar o cenário onde o dividend yield atual já está em 10,7% nos últimos 12 meses para o banco. Se a gente pega essa cotação atual, que está em R$ 21,71, e a gente considera um pagamento estimado, como a gente falou aqui, de R$ 1,95, a gente está falando que o banco ia bater um dividend yield próximo a 9% ao ano, que é algo muito parecido com o que ele ficou ano passado, antes da cotação ter essa queda mais forte. Agora, vamos imaginar o que é que aconteceria caso o banco continuasse pagando esse mesmo R$ 1,95 por ação, mas se agora a cotação tivesse caído ainda mais, batendo cerca de R$ 17. Ora, nesse cenário, então, o dividend yield do Banco do Brasil ia voltar para cerca de 11,5%, algo mais alto do que ele já está registrando nesse momento. Ou seja, baseado nisso, a gente começa a perceber que o mercado ele busca um dividend yield justo para uma empresa. Se a gente viu essa cotação de R$ 21 começar a se firmar nesse momento, isso quer dizer que uma expectativa de um dividend yield aproximadamente de 8 a 9% para esse ano seria algo que o mercado estaria enxergando como justo. Ora, e é baseado nessa linha de raciocínio que se tornaria muito difícil a cotação cair para 16, 17 reais, 15 reais, caso a gente não visse nenhum outro reajuste para baixo do lucro esperado do Banco do Brasil. Não faria sentido racional um dividendo de uma empresa continuar tão alto assim, porque isso naturalmente atrairia pressão de compra para os investidores, o que faria com que o preço se ajustasse para cima novamente. E é fechando essa linha de raciocínio que, do meu ponto de vista, caso tudo continue como está, acho muito difícil as ações do banco caírem até lá. Agora, no mercado, tudo pode acontecer, basta sair isso aqui de resultado diferente da expectativa para a gente ver mais quedas, como a gente já viu no começo do ano. E, inclusive, a história do Banco do Brasil no longo prazo também é de altos e baixos. Afinal de contas, se a gente puxa um histórico de 1994 até aqui, as ações do Banco do Brasil, mesmo considerando os dividendos, ela ainda perde pro próprio CDI no mesmo período. E aí é nessa hora que eu sei que muita gente ainda fica na dúvida. Tá, Felipe, mas então, depois dessa queda toda, já faz sentido comprar Banco do Brasil? Será que ela já chegou no fundo do poço? Ou será que eu espero um pouco mais ainda para comprar? E só tem uma forma clara de você tomar essa decisão mesmo no meio da incerteza, que é o que eu quero te mostrar nesse momento do vídeo. Até porque esse foi o mesmo tipo de dúvida que teve esse investidor aqui, que eu vou chamar de Fred, como um nome fictício, que tinha uma carteira real com um patrimônio de mais de 3 milhões e 700 mil reais. Destes, mais de 2 milhões alocados no Banco do Brasil. Essa carteira chegou pra gente aqui no Clube do Valor no final de 2024. E o Fred, naquele momento, não tinha clareza se ele deveria continuar com a concentração tão alta nas ações do banco. Inclusive, a gente já mostrou a história desse investidor aqui no canal e várias vezes a gente ouviu comentários como: "Ah, esse cara é um gênio. Só de dividendos ele recebeu mais de 150 mil reais no ano passado. A estratégia tá ótima, é só seguir investindo assim." Até que investidores como o Fred, com uma concentração muito grande em uma empresa somente, viram seu patrimônio cair praticamente 30%, como foi o caso no Banco do Brasil. E é justamente nessa hora que investidores como o Fred não têm clareza exata do que é que ele tem que fazer. Será que ele vende boa parte da posição para evitar que caia ainda mais e o patrimônio dele ainda se desvalorize? Ou será que é hora de aumentar ainda mais a concentração? Todas essas dúvidas são fruto de uma falta de clareza por trás das estratégias dos investidores. E foi justamente aí que a gente apresentou ao Fred o que a gente chama de sistema de alocação estratégica. A única forma comprovada de você sempre saber o que comprar e o que vender na tua carteira de investimento. Hoje a carteira do Fred está muito mais bem balanceada e segue fiel aos princípios já comprovados ao longo de décadas no mercado financeiro. A mesma estratégia que a gente apresentou ao Fred, a gente também pode te apresentar de forma individualizada. Para você participar de uma sessão de consultoria como essa, é completamente gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no segundo link da descrição do vídeo. Dito isso, como é que a gente toma decisões
mesmo no meio da incerteza, como é o caso do Banco do Brasil. Só tem um caminho. A gente precisa de critérios claros, de uma estratégia clara. E como eu sei que a maioria das pessoas que olha para o Banco do Brasil está olhando muito mais para o fluxo de distribuição de dividendos, vamos usar a nossa estratégia chamada máquina de dividendos, que seleciona as 10 empresas que mais distribuem proventos aqui no Brasil e que conta com critérios extremamente claros para selecionar essas empresas. E só existe uma razão para escolher esses critérios para investir. Uma estratégia como essa teve uma performance 4 vezes maior do que o próprio índice Bovespa no mesmo período. Ora, em termos de dividendos, essa curva vem sendo crescente ao longo do tempo. Quando a gente olha para o lucro líquido da companhia, a gente vê uma trajetória crescente ao longo dos últimos anos. 2024, inclusive, foi o recorde de lucro do banco. E o payout da empresa está em cerca de 80%, demonstrando que sim, ela mantém uma prioridade na distribuição de dividendos para o acionista nesse momento. Por último, quando a gente vai olhar para a média ponderada dos dividendos do Banco do Brasil nos últimos 3 anos, a gente encontra um número de mais de 10% ao ano, colocando ela facilmente dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, o que significa que, para quem está montando uma carteira com essa estratégia nesse momento, o Banco do Brasil entraria. Inclusive, se você quiser conhecer mais detalhes da máquina de dividendos e 7 outras empresas que também estão junto com ela dentro das 10 maiores pagadoras da Bolsa, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu, te contando tudo isso e que vai estar disponível para download gratuitamente aqui em cima, no link que eu vou deixar ou no segundo da descrição do vídeo. Ah, Felipe, então quer dizer que você acredita no Banco do Brasil e que essa é uma empresa para comprar e nunca mais vender? Absolutamente não. Essa estratégia é clara porque caso os critérios deixem de ser satisfeitos pelo Banco do Brasil no ano que vem, ela simplesmente vai sair da estratégia para dar a entrada de uma outra melhor no lugar. Esse é o tipo de atitude que faz a diferença na tua rentabilidade no longo prazo. E se você chegou até aqui e quer saber como é que você pode chegar até a dobrar o teu potencial de retorno no longo prazo sem precisar correr riscos desnecessários, aí eu preciso te convidar para uma aula gratuita que vai acontecer já na próxima terça-feira às 19 horas, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira para ver resultados muito mais positivos nos teus investimentos no longo prazo. Para você se inscrever, eu vou deixar um link gratuito aqui embaixo. Então, sim, o Banco do Brasil vem caindo pra caramba. Caso o cenário piore ainda mais, ele pode continuar numa trajetória de queda, mas existe uma forma muito clara de você tomar uma decisão no meio disso tudo. E para você continuar assistindo os nossos vídeos aqui no canal, eu vou deixar um outro vídeo bem similar a esse. Eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.